Qual a polêmica de direito de copyright que atingiu Andy Warhol, considerado o pai da pop art americana, criador da icônica obra sobre Marilyn Monroe? Como é possível que após 30 anos de seu falecimento esteja agora envolvido em uma violação de copyright de uma fotografia do também falecido cantor Prince? O caso está tendo grande repercussão e está na Suprema Corte Americana, que deverá decidir se aplica ou não a doutrina do Fair Use. Eu sou o professor Marcos Wachowicz e vamos abordar e entender melhor este polêmico caso agora. Andy Warhol foi um pintor e cineasta norte-americano e é considerado um dos pais da pop art americana. Falecido em 1987, foi um artista plástico polêmico e inovador. Criou obras que permanecem no imaginário coletivo ocidental até os dias atuais. Uma das suas mais conhecidas obras e revolucionárias foi uma serigrafia em homenagem à estrela do cinema hollywoodiano Marilyn Monroe, que faleceu no dia 5 de agosto de 1962. No mesmo ano, semanas após a sua morte, Andy Warhol criou aquela que seria uma serigrafia mais consagrada, uma homenagem à diva. Na obra icônica, a mesma imagem fotográfica de Marilyn Monroe recebeu diversas experimentações com cores vivas. A foto original fazia parte da divulgação publicitária do filme Niagara, lançado em 1953. You've been very kind, but thanks. I'd rather walk. O trabalho de Warhol tornou-se um dos mais emblemáticos ícones da pop art americana. Em 1984, o pintor Warhol foi convidado pela revista Vanity Fair para criar uma obra que ilustrasse um artigo sobre Prince. Para fazer a obra, Warhol se baseou numa fotografia em preto e branco do cantor tirado em 1981 por uma fotógrafa chamada Lynn Goldsmith. Assim é que foi criada a serigrafia de Prince, com um rosto roxo, num estilo que fez ficar famoso e virar pai da pop art americana. Na época, a fotógrafa recebeu o crédito e pela foto recebeu $400 pelos direitos de uso único. Tudo estaria resolvido. Porém, em 2016, a Fundação Andy Warhol para Artes Visuais houve por licenciar a obra, retratada pelo músico, feita por Warhol a partir daquela mesma foto, agora para uma nova editora, a Condé Nast, que pagou à instituição cerca de $10.250. Ocorre que a fotógrafa original, a Lynn Goldsmith, não recebeu nada e alegou que seus direitos de copyright foram desrespeitados. A questão agora está na Suprema Corte Americana e está para julgar o caso, que já teve duas decisões antagônicas e conflitantes. Mas vamos primeiro aos argumentos da Fundação Warhol, que entende que a obra de Warhol foi transformadora, ou seja, a serigrafia com a pintura teria dado um novo significado à obra original. Portanto, não seria mais uma obra derivada, mas uma obra primígena. Desta forma, obedeceria às leis americanas de copyright. A Fundação Andy Warhol alega ainda que o licenciamento da Fundação Andy Warhol para a editora Condé se enquadraria dentro do que a jurisprudência americana entende por fair use, ou uso justo. Mas vamos entender melhor o que é o fair use norte-americano. O fair use é o que se entende por uso razoável ou uso justo. Trata-se de um conceito criado na legislação americana que permite o uso e a reutilização de material protegido por copyright sob certas circunstâncias, como o uso educacional, aqui incluindo as múltiplas cópias para uso em sala de aula, para crítica, para comentário, para divulgação, para notícia, para pesquisa. A doutrina do Fair Use segue um teste de 4 fatores a serem considerados, que são os seguintes. O primeiro, o propósito e o tipo de utilização, incluindo se o mesmo é de natureza comercial
ou educacional sem fins lucrativos. 2. A natureza do trabalho copiado. 3. A quantidade e proporcionalidade do copiado em relação ao todo. E por último, o efeito do uso justo relativamente ao mercado potencial ou o valor do mercado sobre o direito de copyright. Do outro lado, temos o entendimento contrário, que é o da fotógrafa Lynn Goldsmith, que argumenta que a sua autorização para o licenciamento para a nova editora Condé Nast seria necessária e obrigatória, pois não se enquadraria na modalidade de fair use, e que tem tal licenciamento natureza comercial explícita, necessitando de prévia autorização. Na sua defesa, Lynn Goldsmith argumenta que casos semelhantes já ocorreram, inclusive com o diretor Steven Spielberg e com o famoso músico Jimi Hendrix. Porém, estes casos, a arte utilizada de outras pessoas com estilos próprios, foram com as devidas licenças legais. Aponta a fotógrafa que, caso contrário, seria a mera desculpa para se criar modificações e alterações e cópias de graça. A questão efetivamente é polêmica e pode ter enormes repercussões sobre o entendimento da aplicação da doutrina do fair use e, por conseguinte, para os direitos autorais no mundo da arte em geral. O polêmico artista Andy Warhol, que na sua genialidade criou frases antológicas como a emblemática frase "No futuro, todos serão famosos por 15 minutos", jamais poderia imaginar que se tornaria mais uma vez famoso por modificar e ampliar a aplicação da doutrina fair use americana. Mas vamos aguardar o julgamento da Suprema Corte Americana. Agora, se você quer conhecer melhor estas e outras questões de direitos autorais, se inscreva em nosso canal.